Bem-vindo a mais um programa Astrologia é Plural. E hoje, eu e o Antônio, nós vamos bater um papo sobre astrologia védica, que é a especialidade do Antônio. Ele também vai contar um pouquinho da experiência dele na Índia. Ele já esteve 3 vezes na Índia. Então, Antônio, com você a palavra para a gente começar o nosso programa de hoje. Legal. Então, primeiro, obrigado. Estou muito contente com esse bate-papo nosso, né? O feedback que eu tive também das pessoas com relação ao primeiro episódio foi uma conversa instrutiva, né? Que as pessoas curtiram muito e, digamos assim, a gente está indo numa leveza, né? Falando com certa propriedade, mas de uma maneira gostosa, leve, que eu acho que eu penso que essa é a nossa vibe. Tal. Com certeza. Eu acho que a gente tem que começar do início. Parece meio redundante, mas como é que começou a sua relação com a astrologia védica e a sua experiência, um pouquinho da sua experiência pessoal também na Índia? O que você acha de a gente falar um pouco sobre isso para a gente começar? Porque eu também estou curioso. Eu estava conversando com o Antônio aqui antes, que eu sou professor de yoga, mas eu fiz meu curso de formação de professor aqui no Canadá. Então, meu sonho, um dos meus sonhos, meus grandes sonhos é ir para a Índia, principalmente para o norte da Índia, para Rishikesh. A gente estava batendo um papo sobre isso. Então, você precisa contar para a gente um pouco da sua experiência pessoal na Índia e como é que começou a sua relação com a astrologia védica. Então, quando eu fui para a Índia, eu não conhecia nada da astrologia védica. Conhecia da ocidental, né? Já era assim muito aficionado e tal, e tinha uma grande curiosidade para entrar em contato. Aí, a primeira vez, eu estava lá num hotel e perguntei para o guia se ele conhecia algum astrólogo, né? Astrólogo védico, né, claro. E ele falou, não, conheço tal. Daí ele trouxe esse astrólogo e daí foi fazer a consulta. Eu achei que a consulta seria nos moldes da ocidental. Né? Pegar teu mapa, falar da tua dinâmica de personalidade, de alguns fatos da tua vida, como a gente mais ou menos faz na ocidental. E daí ele perguntou, mas qual que é a tua pergunta? Eu fiquei assim, não, eu quero conhecer. E ficou uma coisa esquisita. Né? Daí que fui cair na cabeça assim, de que a astrologia, a consulta astrológica para eles é igual à astrologia horária para nós. Você tem que ter uma pergunta e ele vai te responder. Eu vou viajar, vou casar, vou mudar de emprego. É em cima dessas questões que a astrologia ela se espalha, né, pela Índia toda. Então, se você está doente, além de ir no médico, você vai num astrólogo. Não só para saber a questão de um remédio, mas para entender se aquilo tem a ver com algum karma, porque a astrologia está conectada com todo um sistema de conhecimento e de vida, de prática dos hindus, do hinduísmo. É forte isso. Embora todas as outras religiões e pessoas da Índia também vão consultar os sikhs, os budistas, os jainistas e toda aquela gama de ismos e religiosidade que tem lá. Respondi? Muito interessante. E, na verdade, até uma coisa que isso me lembrou é porque, na verdade, na astrologia aqui no Ocidente, essa questão da gente fazer o horóscopo, né, a análise da hora, a análise do mapa natal, ou uma análise de trânsito de um determinado período, aí entram determinados, né, vários NX tipos de mapa, né? É uma coisa mais moderna, assim, para o grande público, porque antigamente as pessoas também iam num astrólogo com uma pergunta. Era quase que uma espécie, uma consulta de astrologia horária, realmente. Você tinha uma enfermidade também,
você ia no astrólogo com uma pergunta. Para quem nunca assistiu o filme do Nostradamus, tem inúmeros filmes, mas tem um dos filmes que é bem legal, que mostra lá o trabalho dele como astrólogo, eu não lembro agora o nome. Eu acho que é uma produção franco-canadense, se eu não me engano até. E aí ele tem esse momento, ele trabalhando como médico, porque ele era médico também formado, mas era astrólogo também. Mas eu achei essa similaridade. Antigamente era assim, então assim, análise de mapa natal, análise de, sei lá, um trânsito de determinado período era mais para reis e tal, né? Reis, rainhas, príncipes, para corte, né? Que possuíam um astrólogo na corte e tal, que era um serviço realmente, sim, super luxuoso, né? As pessoas, o povo ia com uma pergunta. Mas é muito interessante isso, né? As pessoas buscam um astrólogo. Eu acho genial, né? Eu com certeza eu buscaria um se eu tivesse doente. Eu acho que funciona. E eu tô louco no mapa, inclusive com o Antônio, meu mapa védico. Entendeu? Mas depois no final o Antônio vai deixar os contatos dele sobre isso. Ok. Mas, Carl, assim, a Índia, né, por que eles fazem tanto? A questão do casamento, para eles, é fundamental. Para eles estarem integrados na sociedade, na vida, eles têm que estar casados. Dificilmente um solteiro ou uma pessoa solteira ela fica muito deslocada socialmente lá. Como se não fosse uma pessoa meio um pária que está à parte. E o estudo, né, das sinastrias é a segunda grande procura dentro da astrologia védica e na Índia. Então, primeiro tem uma pergunta, que pode ser qualquer problema que você tem, e a segunda grande razão são as sinastrias, as questões de relacionamento e principalmente o casamento. E uma curiosidade, né, nessas consultas, eles integram outras técnicas. A leitura das mãos é uma delas que eles fazem assim com muita frequência. E no sul da Índia, depois, uma outra viagem que eu fui, eles usam os búzios. Algo semelhante ao candomblé. Né? De acordo com o jogo ali, um determinado planeta que vai ser objeto da tua resposta. Olha. Bem interessante. Então, essa integração, né, das crenças, do conhecimento deles, está muito forte. O yoga, a Ayurveda, a astrologia, outras práticas místicas ou religiosas, como cultos, inclusive dos próprios planetas. Né? Tem templos onde os planetas estão lá. Depois eu tenho até uns slides ali para mostrar. Licença poética nesse momento, mas eu acho que está realmente tudo yoga, ou seja, tudo em união, tudo integrado. Porque eu acho que tá tudo ligado mesmo à cultura védica, né? Então, Sim. muito interessante, muito interessante. Você preparou uns slides hoje para a gente também, né? Preparei. Até para mostrar um pouco a origem, o caminho, e para a gente ter um fio condutor, né? Mas vamos conversando, nada rígido. Uhum. Então, Sim. deixa eu apresentar, estou presente. Autorizado, permitido? 100%. 100%. Então, bora lá. Deixa eu voltar. Modo. Tá bem visível? Tá muito bom, tá muito bom. Tá. Então, a origem, né, da astrologia védica. O termo védico vem das escrituras dos Vedas, né, que é o grande livro do conhecimento, que está escrito em sânscrito
E esse período onde apareceram os primeiros exemplares, ou volumes, ou dados concretos, né, desses escritos, é chamado pelo pessoal historiador, que tem uma referência, né, extremamente arqueológica de encontrar os vestígios, nesse período entre 1.500 anos antes de Cristo a 5.000 antes de Cristo. Mas, para o pessoal astrólogo e outros estudiosos, tanto do yoga quanto do Ayurveda, eles colocam esses conhecimentos há mais de 5.000 anos atrás, né, que foi revelado pelos rishis, mahatmas, yogis, sirs, que eram os videntes, né, e sábios daquela época, só que numa transmissão oral, né. Os Vedas veio como uma forma depois da escrita, né. E são vários livros, né, os Vedas, os Upanishads, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, do Yoga Patanjali. Sutras, e assim vai, né. E daí, dentro desses textos, tem o Vedangas, né, que são as bases do hinduísmo, e daí que sai a Ayurveda, Yoga e a astrologia védica. A astrologia védica tem um nome, Jyotish, e tem um significado, né? Algumas grafias colocam Jyotisha ou Jyotisa, depende da pronúncia mais do norte ou mais rigorosa do sânscrito clássico, arcaico, com o já, entre aspas, modernizado. Mas é interessante a gente entender esse significado, que é a união, né, da visão de Jyotish, ou luz, com o final Isha, que é Senhor ou Deus, que seria o Senhor da luz. Então, é a iluminação que a gente consegue ter dos astros, né? Há uma mensagem para eles e um mapa, realmente, da nossa vida e do nosso karma, quando a gente tem acesso à leitura do nosso mapa astrológico. E por que é feito isso? Né? Porque o indiano ele tem 4 grandes objetivos na vida. Talvez um maior, que é você se liberar do ciclo de encarnações. Estou começando aqui pelo último, chamado moksha. Que a gente tem várias encarnações aqui nesse plano, que é um plano de muita ilusão, de muito sofrimento, um plano da dualidade, e a gente precisa voltar para um outro plano onde a unidade está presente. Então, o mapa ele vai dar o nosso dharma, né, o nosso sentido e dever relacionado à espiritualidade, mas que nessa encarnação eu devo seguir para ir em busca disso. Mas eu também tenho, como eu estou num plano físico, a questão do artha, os aspectos da vida material, que é a saúde, o dinheiro, ter uma casa. Então, eu preciso desses recursos materiais também para ter uma base para a espiritualidade. E o 4º princípio da vida, muito próprio do ser humano, é lidar com os nossos desejos. Aí, desejos em todos os sentidos, todos os nossos apetites, seja de conhecimento, de dinheiro, sexual, de comida, porque é próprio também da nossa natureza humana ter esses 4 princípios relacionados à vida. Tá? Então, o nosso mapa védico ele vai tentar ajudar a encontrar uma resposta ou um auxílio para a gente responder essas questões e ter uma vida melhor. Tranquilo até aqui?
Sim, e para mim, na verdade, isso tudo faz muito sentido, porque como é que se fala? Tudo. Jotes. Não, não, sim, mas não só Não? isso, mas eu digo, tudo está relacionado ao yoga, né? Uhum. Sim. Então, por exemplo, os 4 caminhos aqui para a liberdade, né? Moksha, tudo isso para mim faz muito sentido. Você tirou a apresentação? Legal. Peraí. Vamos lá. Então, aqui eu vou mostrar um pouco como que na Índia eles tão integrados, tão forte assim a questão da astrologia, que Uhum. eles tinham palácios, estudos que com essas construções aqui que funcionavam como astrolábios. O nome Sim. disso é jantar mantar. Em várias partes da Índia tem diversos monumentos desses. Tá? Mas o objetivo, né, aqui, além de a gente entender essa preocupação com o céu e da astronomia, eu também queria fazer uma comparação, né, entre a astrologia védica ou sideral e a astrologia ocidental, né, ou chamada também tropical. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de astronomia. Né? Então, aqui está a Terra, né, e, digamos, todo o cosmos aqui em volta dela. E esse círculo aqui seria a parte correspondente ao sistema solar, né, o Sol e os planetas. Né? Então, vai ter uma diferença sob o ponto de vista astronômico, e é isso que vai ser a grande base de uma astrologia e de outra. O que acontece na astrologia védica ou sideral? Ela leva em conta o que é chamado de precessão dos equinócios. Equinócios. Então, aqui, isso, exato. Ah, uma esfera, né, totalmente redonda, ela pode ter um eixo vertical. A Terra não tem, né? O nosso eixo ele está inclinado e a gente roda, né, como se fosse um peão. E existe uma linha imaginária, né, dentro desse círculo que a Terra faz, que vai apontar para a estrela Polaris, né, numa base do giro e na outra para a estrela Vega. Esse movimento, né, que vai completar de uma estrela até ela voltar a ela mesma, dura mais ou menos 26 mil anos. Então, que é chamado de um complemento. Né? E nesse processo do girar, vai passando, né, pelas constelações aqui. Então, a gente tem, deixa eu voltar aqui, um movimento aqui que seria mais no sentido vertical e relacionado com as estrelas, e a gente tem um outro movimento da Terra relacionado com uma referência do sistema solar e a eclíptica, essa parte aqui central. E aqui que a gente tem o nome das constelações, que tanto na védica quanto na ocidental, ela tem o mesmo nome e os significados muito semelhantes. O que vai diferenciar, então, uma da outra são os cálculos de onde estariam essas constelações. A astrologia tropical ela vai estar tendo como referência não as estrelas, né, do eixo, mas vai ter como referência o Sol. E o movimento do Sol em relação ao próprio eixo da Terra, mas com relação aos dois trópicos, né, o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, que seria os pontos de onde o movimento do Sol, enquanto um raio direto, ele vai atingir a Terra, né, no seu ponto máximo de distanciamento, ou esse ponto do Equador, que seria de igualdade.
que isso seria equivalente aos movimentos dos solstícios, né, de verão e inverno, que seria a noite mais curta ou a noite mais longa, dependendo de qual hemisfério você está, e os pontos de igualdade, né, que seria o equinócio de primavera e de outono. Então, essa referência aqui é a referência base do entendimento da astronomia ocidental. Há cerca de 2.150 anos atrás, para alguns, ou em torno do ano de 150, tem uma variação de uns 300 anos, esse mapa astrológico sideral e tropical, ele tinha a mesma correspondência de igualdade de apontar para os mesmos signos, né, no céu. Mas, com esse movimento de precessão, houve um afastamento, né? E o que a astrologia tropical fez? Não levou em conta isso, porque ela já tinha uma determinação de como referência o movimento do Sol. E a astrologia védica permaneceu com a referência das estrelas, então, por isso chamado de sideral. Aqui é uma explicação, ali voltar do mapa tropical, e aqui os mesmos signos, né, com os nomes, só que o que vai mudar aqui da astrologia védica são os períodos do ano, né, onde estariam a correspondência exata, né, da constelação de Áries, de Touro, Gêmeos, em relação ao espaço sideral, e não em relação ao próprio movimento da Terra em relação aos trópicos. Ok? Sim. As representações dos mapas também é diferenciado. Normalmente, né, para a astrologia ocidental e moderna, a gente usa o círculo, né, de 360 graus, dividido mais ou menos 30 graus aqui para cada signo, que depois vai corresponder a cada casa. Na astrologia védica também existe esse mesmo princípio, né, de considerar os 360 graus e 30 graus para cada signo ou cada casa, só que a representação deles vai depender, não vai ser circular assim, ou vai ser quadrada, hexagonal ou aberta, dependendo do tipo de astrologia com relação à geografia deles. No sul da Índia, eles usam esse mapa mais quadrado aqui. Depois, no norte, ou com os retângulos, e no leste, esse outro aberto, que também é utilizado para a gente identificar, às vezes, a posição dos pontos geográficos, norte, sul, leste e oeste. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças que existem, além, né, desse cálculo astronômico. A astrologia védica, ela tem mais 27 constelações, ou nakshatras, ou mansões lunares, como são chamados. Cada nakshatra desse corresponde a 13 graus e 20 minutos. Então, aqui tem um exemplo. O signo de Áries, ele vai ter esse nakshatra chamado Ashwini, que vai do 0 até o 13:20, depois o Bharani, do 13:20 até o 26:40, e um pedacinho do Kritika. Então, cada signo vai ter
3 constelações ou subconstelações, que são os nakshatras, que vão influenciar também as características de algum planeta ou de algum grau de, por exemplo, do ascendente. Um ascendente em Áries, no Aswini, vai ter uma diferença se ele for em Barani. Além disso, há uma subdivisão em 4 partes dentro de cada asterisco desse, que vai ter uma outra sub-regência e um outro signo que seria, digamos, um coadjuvante. Então, o que vai acontecendo? Vai existindo uma forma complexa, né, de análise que eles vão fazendo em detalhes, né? Vai havendo partes cada vez menores para eles tentarem ter o maior número de informações sobre uma pessoa ou para poder ter uma resposta mais precisa. É muito comum também na Índia, eles, entre os astrólogos, competirem, né? Saberem mais ou menos quando que, sei lá, algum time lá de rugby ou outro esporte ele vai ser campeão. Então, eles calculam e fazem aposta entre eles para ver quem tem maior capacidade de resposta precisa, né, usando todos esses recursos. Outras características vão ter apenas 9 planetas. Eles consideram os 7 planetas, que são aqueles visíveis a olho nu, quer dizer, está de fora Plutão, Urano e Netuno, e vão considerar os nódulos lunares, Rahu e Ketu, como planetas. Além do mapa, que a gente tem um mapa nosso, que é o nosso mapa natal, eles podem, a partir desse mapa, criar um mapa derivado, que eles chamam de mapa divisionais, cujo mais importante é o Navansha, que corresponde a um mapa que vai ver os relacionamentos. Tá? Aí depois tem um mapa que pode dar uma profundidade em questões de carreira, questões de saúde, de parentes, saúde dos pais, irmãos, filhos. Então, tem uma divisão de vários outros mapas para poder auxiliar também nas respostas. A forma de análise que eles mantêm, né, para a interpretação, para nós, no ocidental, a gente tem muita ênfase nos aspectos. E eles vão dar uma ênfase na força dos planetas, com relação à posição deles, né, se eles estariam em domicílio, exílio, em relação à direção, e aqui é pensar se eles estão no leste, no oeste, e também a sua posição com relação ao ascendente. Aqui eles vão considerar a relação entre os planetas, eles são amigos, inimigos, são neutros, que vai ter uma força diferente para cada pessoa, ou quando há um trânsito de um determinado planeta que é inimigo de um outro, vai passar, né, no teu mapa e ele vai trazer um grande desafio para você. Um outro ponto também interessante que eles colocam é o planeta com maior grau no teu mapa, ele chama-se Atmakaraka. É um planeta que aponta também para o teu Dharma. É um caminho, então eles estão sempre preocupados como que se vai desenvolver a tua encarnação. Então, vários pontos vão ajudar você a ter um norte. E os dashas são os períodos planetários,
que equivale mais ou menos também às progressões, né, para entender que em determinado período da nossa vida a gente vai ter um planeta mais ativo e, consequentemente, um assunto mais importante na tua vida relacionado ao significado daquele planeta. Então, um Dasha de Sol, ele vai estar muito mais relacionado às questões da tua individualidade, do teu autoconhecimento, diferente de um Dasha de Vênus, que você vai estar mais preocupado com os relacionamentos. Também é algo bem interessante e diferente. Esses 9 planetas, eles também têm uma relação com as divindades. Eles têm um poder. E caso se encontre um planeta muito fraco, eles vão orientar que você faça algum tipo de tratamento. E esse tratamento pode ser um puja, que é um ritual, pode ser cantar mantras, pode ser usar algum tipo de pedra, ou mesmo você fazer algum tipo de penitência, né? Jejum, caridade, doações, algum tipo de ação que seja favorável àquele planeta. Basicamente, Cal, então, esse é uma visão global, né, da astrologia védica, aquilo que se assemelha àquilo que é o mais conhecido para a gente e aquilo que se diferencia, né? Claro, ela tem um nível de complexidade grande, mas ela também tem muitas semelhanças que dá para a gente fazer um diálogo aqui. Eu achei muito interessante mesmo. E assim, por eu ser professor de yoga, como eu tinha conversado com você há um tempo, eu sinto que a astrologia védica cada vez mais me desperta o interesse. Os professores conhecidos já tinham me comentado, Cal, como você é astrólogo, você tem que estudar, conhecer a astrologia védica, como você é astrólogo e professor de yoga, né? Uhum. E parece que nada é por acaso, né? A nossa amizade, esse Sim. contato. E essa aula só foi incrível. Tenho certeza que as pessoas todas que vão assistir, estão assistindo nesse momento aqui o vídeo, elas vão gostar muito. E o que eu achei Podem deixar perguntas, né, também, é muito se quiserem. muito complexa mesmo, muito complexa. E as pessoas podem deixar suas perguntas. Inclusive, hoje o Antônio respondeu uma pergunta sobre aquela diferença entre astrologia tropical e sideral. O Antônio respondeu essa pergunta. E se você tem qualquer pergunta também, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, aperta o botão de like também, dá um like pra gente. E aperta o sininho das notificações, porque todo domingo a gente tem aqui o Astrologia Plural no canal. E agora no próximo programa, inclusive, a gente vai ter um convidado especial. Agora, todos os programas vamos tentar trazer convidados também, outros astrólogos, de diversos tipos de, digamos, vertentes astrológicas, porque a astrologia é plural. E o que mais que eu ia falar, Antônio? Antônio, você tem algumas considerações para a gente? Professor Antônio? Olha, Cal, vamos aguardar, né, o contato das pessoas para a gente ir respondendo e criando também um bate-papo construtivo, né? Eu só queria fazer uma consideração que eu acho importante, principalmente com relação ao momento atual. A gente está vivendo um momento de muita crítica, muita intolerância, né? A gente tinha comentado lá no primeiro episódio com relação às ideias do saber, né? Então, determinada escola, ela é a dona da verdade. Eu acho que a gente tem que começar a voltar a respeitar cada verdade. Sim. E o que eu penso que é importante a gente levar em conta nessa análise? Não é a tua opinião. Eu não gosto da védica
porque é o Antônio e não vou com a cara dele, ou porque eles consideram muito religioso. Eu acho que a gente tem que ter um outro tipo de avaliação, não pela opinião, mas pelo conhecimento. E o que a gente tem, o que eu tenho visto, né, hoje, como professores, todo mundo tem uma grande opinião sobre as coisas. Na minha opinião, não é assim. Mas não tem nenhum tipo de argumento para poder sustentar aquela opinião. E eu acho que um dos objetivos que eu penso, né, do nosso programa aqui é trazer argumentos, trazer conhecimento. Justamente a ideia da sociologia plural, que foi uma ideia do Antônio, tem que dar todo esse crédito para ele, porque a princípio a gente ia gravar um programa sobre sociologia védica, na minha série de oráculos, e você veio, eu achei genial, muito, muito agradecido mesmo a você, porque é uma coisa que vai agregar muito valor às pessoas. E essa discussão, porque a gente vive uma era das redes sociais agora, onde todo mundo é o tio especialista do WhatsApp, e todo mundo quer dar opinião sobre tudo, mas realmente não sabe sobre nada, né? E existe aquele ditado, né? Que, como é que é? A carroça que faz muito barulho tá vazia, não é verdade? Então, ditado dos mineiros, carroça faz muito barulho, tá vazia. Faz um barulho, né? Tá mexendo os parafusos porque tá vazia. Mas é realmente isso. A gente tem que aprender a escutar mais, falar menos, absorver o conhecimento, né? E lembrando que, como qualquer outra coisa, a astrologia é uma coisa que demanda muito estudo, qualquer vertente da astrologia, né? A vida toda. Não é um curso de astrologia que vai nos fazer especialistas em astrologia. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que nada a gente sabe, né? Então, é muito achismo, né? É muita intolerância. E a intolerância, você pode ver que o reflexo, né, não é um programa aqui sobre política, mas o reflexo que a gente tem no mundo todo, toda essa polarização, principalmente dos intolerantes, extremistas, e das pessoas também que não se dizem intolerantes, né, dizem que vão repartir o pão, mas elas são muito intolerantes com muitas coisas também. Então a gente tem que abrir nossa mente, a gente tem que estar aberto às experiências. E isso aqui que é uma astrologia plural. Nós estamos abertos às experiências. No próximo programa, inclusive, a gente vai ter uma conversa, um bate-papo informal com o Fernando Guimarães, que é sobre astrologia clássica e astrologia moderna, essa polarização e a necessidade de um pensamento híbrido, de uma astrologia híbrida. A conexão entre as duas coisas que já acontece de maneira inconsciente, que muita gente, inclusive, que hoje em dia faz cursos de astrologia, não sabe nem se está fazendo um curso de astrologia moderna ou clássica, muitas vezes eu tenho uma noção que é uma astrologia moderna, mas que tem vários, digamos, características da astrologia clássica ali, fazendo parte de uma maneira revisitada. Antônio, você tem uma consideração final para dizer para a gente? Sola foi incrível. Incrível como as pessoas acham o Antônio para fazer um mapa védico, uma consulta astrológica. Os contatos do Antônio estão todos aqui na descrição. Beleza, Antônio? Obrigado, Cal. Posso fazer meu jabá também? Gente, eu tenho um curso de tarô. E agora, em breve, vou estar lançando, talvez, quando você estiver assistindo esse programa, já vou ter lançado o meu novo curso, que é um curso de tarô e criatividade, que não é apenas para as pessoas que buscam aprender tarô, não é um curso que eu vou falar sobre... Eu tenho um curso completo que o Antônio fez de tarô, que é um curso que eu falo da simbologia, das analogias astrológicas. Né, eu recomendo. Mas muito obrigado. Mas eu tenho um outro curso agora, que é um curso para quem é astrólogo, tarólogo, estudante de tarô, né, cartomante, quem é bombeiro, engenheiro, padre, policial, ladrão, porque é um curso de criatividade de tarô, mas usando o tarô para liberar a sua criatividade, a sua desenvoltura, a sua comunicação com várias práticas muito loucas. É isso que eu queria deixar esse recado. Talvez eu deixe o meu jabá também aqui, o meu link aqui na descrição. Se vocês quiserem fazer um mapa védico, por favor, gente, procura o Antônio, que inclusive eu vou fazer meu mapa com ele. E eu estou aqui pedindo para o Antônio, implorando, para ele abrir uma turma de curso de astrologia védica que eu quero fazer parte.
Vamos lá. Vamos. Projeto para 2022. Estamos aí. Então, gente, muito obrigado. Abraço. A todos. Um abraço. Namastê. Obrigado. Namastê.